Olá, bom dia. Hoje é o dia 11 de janeiro. Bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Eu gostaria de ler então em Efésios capítulo 3, verso 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo então aqui começa de novo a orar pela igreja, pelos Efésios, como ele tinha feito no capítulo 1. E quando ele diz por causa disso, nós vamos voltar ao início do capítulo 3 para entender de onde vem esse por causa disso. Ele começou essa parte de Efésios falando assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em poucos vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele então começou a falar assim, depois vai parar e vai abrir uma parênteses e vai explicar o mistério. E no verso 14, então, ele volta à oração dele e diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, que nós chamamos de longa frase, ele vai explicar como Deus nos abençoou em Cristo Jesus antes da fundação do mundo com toda sorte de bênçãos espirituais e como nele nos escolheu para sermos santos. É em Cristo que temos a redenção, ele vai explicar. Depois de ter falado sobre essa grande bênção no passado, no presente e no futuro, ele então vai orar pela igreja para que a igreja receba uma compreensão daquilo que ele acabou de falar. Nesse capítulo 3, depois de ter explicado a salvação, a redenção, no capítulo 2, e como Deus manifestou a ele a compreensão desse mistério, ou seja, esta nova humanidade criada em Cristo Jesus, ele então cai de joelhos para agradecer a Deus, para orar ainda mais pelo povo, pela igreja de Éfeso. Percebem que aqui que o ensino resulta em oração. A compreensão de Cristo e do seu mistério resulta em oração. Isso quer dizer que a nossa oração vai ser o termômetro da nossa vida espiritual, é a nossa oração. Como a gente ora. Quanto mais compreensão do mistério de Cristo você tiver, melhor você vai orar. Olha o que está escrito em João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se você só lê a última parte, vai parecer um pouco teologia da prosperidade. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Esse é o tipo de verso que você vai encontrar em caixas de promessa. Eles cortam em certas caixas de promessa, eles cortam o versículo no meio, tiram o versículo de fora do contexto e parece muito interessante. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha que interessante. João 15, 7. B. Aí você coloca um B e fica tudo certo. Fica nada certo, fica tudo errado. Porque sem a primeira parte, essa segunda parte é horóscopo gospel, é teologia da prosperidade e não tem nada a ver com o mistério de Cristo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí muda tudo, não é? Percebe que muda tudo? Se estivermos em Cristo Jesus, aí vamos pedir. Mas o que vamos pedir não vai ser qualquer coisa, porque Deus não é o gênio da lâmpada do Aladim. E você pede isso, aquilo, outro, e ele tem que te dar. Mas isso é ficção, né? Que vem das histórias do Mil e Uma Noite. A Bíblia não é assim, o Evangelho de Cristo não é assim. Deus só vai te dar aquilo que é segundo a sua própria vontade. Deus não te dá tudo aquilo que você pede, porque você tem que permanecer nele. Deus não seria Deus se ele fizesse isso. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele responde àquela oração. Então, a sua compreensão de que a sua forma de orar vai ser completamente dependente da sua crença, de como você vê Cristo, de como você entende o mistério de Cristo, de como você entende a salvação, de como você entende essa nova humanidade que nós somos em Cristo Jesus. Sem essa compreensão, nossas orações serão sempre vazias, sempre para nós mesmos, sempre focalizadas em nós mesmos e não em Cristo e não no reino de Deus.
Importantíssimo pensarmos nisso. Ontem, na nossa meditação de domingo, a gente falou sobre aquela parte da oração de Jabés, quando ele pede para Deus expandir o seu território. Em plena época de conquista, aquela era a vontade de Deus. E Deus vai fazer aquilo que ele pediu. Por que Deus fez? Não é porque ele fez chorando, gritando, ele jejuou 40 dias e 40 noites, a família dele todo mundo era pastor, todo mundo dá o dízimo, todo mundo abençoado, e Deus falou, vou ter que responder esse cara. Não, Deus só te dá aquilo que é segundo a sua vontade. Não a sua, mas a vontade dele. Senão ele não faz. Ele não seria Deus, isso não estaria de acordo com a sua própria justiça. Então, Paulo, quando ele recebe essa revelação, que ele explica, que ele escreve nessa carta para os irmãos, ele cai de joelho diante do Pai. Ele ora. E a gente vai continuar meditando sobre essa oração de Paulo no capítulo 3, a partir do verso 14. Que Deus te abençoe.